Fala galera, beleza? Pessoal, a gente vai continuar aqui com o nosso seriado, né? O próximo questionamento aqui foi posicionamento de FIBO. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar tudo que a gente falou um pouquinho antes sobre gatilho, operação de 50%, e vou aproveitar esse tema posicionamento de FIBO para fazer uma aula um pouco prática, tá? Do que a gente já viu dessas duas últimas aulas aí, que eu dei muito mais ao lance teórico, e eu vou tentar mostrar aqui com vocês como isso representa na prática e aproveitar para falar posicionamento de fibra, beleza? Então vamos lá pegar um dia aqui, entre 1 e 31, na verdade, né? 12, 12 do 11, certo? Pegar nosso replay. 12 do 11. Vamos pegar 2022 mesmo, né? Que tá mais volátil. 11 de novembro. Ó, o 12 cai no sábado. Então eu vou direto pro dia 14, que é a segunda-feira, beleza? Dá uma limpada. Pegar pelo diário. Sim. E 50%. 60 minutos. Vou botar aqui nesse gatilhinho. E não foi testado. Depois fechamento de gap lá em cima. Por abertura aqui. Abriu próximas mínimas ali. Acho que aqui eu vou deixar esse ponto aqui também. Da mínima que ninguém rompe, é um ponto de negação, beleza? Vamos voltar para o 5. Voltar o foguete aí, deixar mais ou menos no 3, velocidade. Abrir mais a aba aqui com o 60. Já foi buscar o ponto de negação lá embaixo, né? Pegar a nossa fibra, olha, ele já está testando o ponto de negação do lado 60. Vou ver que ele fecha, como é que ele fecha aí. Por enquanto, a gente tem a fibra nele, né? Tem até a fibra da última pernada. Essa aqui. Aqui, ó. Ele pode estar dentro dessa pernada aqui? Ele pode, mas ele está vindo lá do fundo, né? Veja bem como que aqui é um 50% que eu não posso operar ainda, beleza? Aqui que eu tenho que esperar. Pegar a canetinha aqui. Ó, o preço jogou lá em cima, parou nesse 50 aqui. Mas ele está vindo de uma possível negação de fundo. Ele já está vindo daqui, certo? Se esse cara de repente fechar abaixo aqui de novo, eu peço na venda para ver se rompe fundo. Do contrário, ele está vindo do fundo, ele pode vir buscar o topo, tá? Então ele pode decidir aí uma primeira movimentação para a gente. Eu posso manter essa fibra aí, tá? Dessa forma, até que se concretize o movimento. E vão ali esperar os 10 minutos. É muito rápido. Conseguindo acompanhar os gráficos. Vou deixar um pouquinho no 2 aqui. Dependendo da situação, a gente acelera, tá? Como é um lugar já... Pode ser que dê alguma coisa, a gente vai esperar. Ó, 10 minutos vai fechar lá. O que eu já estou pensando? Ele vai deixar... Se ele fechar desse jeito, o que ele vai fazer? Gatilho de alta, tá? Então eu estou pensando na compra. Por que compra? Por dois motivos. Primeiro, se o preço estava trabalhando dentro dessa fibra aqui, ó, que era a primeira do dia, né? O preço veio, corrigiu 50, ele tem que estar caindo, né? Ele tem que jogar o preço para baixo, esse candle aqui. Se ele não faz isso, e ele fecha um gatilho de alta no 10 minutos, o que eu começo a imaginar? Possível quebra dessa fibra que está aí, né? Então eu começo a ignorar ela, pois ele deveria ter dado continuidade, e começo a pensar naquele deixar aqui para mim, ó, nessa máxima,
nessa mínima e nesse novo 50, que é justamente quem? Esse maluco aqui do 10 minutos, tá? Ó, nesse ponto aqui, o que eu já imagino aqui, galera? Já fez a negação de fundo, então pode ser um teste aqui, ele pode vir testar 50% desse movimento, ou pode subir daí, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, colocar uma opção de compra aqui, se ele vier testar o fundo devolvido, e uma outra opção de compra, tá? No 50%. Vou colocar aqui, e mais uma compra aqui. Ó, aqui é só uma. Beleza? E o stop é onde? Abaixo dessa galera aqui, tá? Vai ficar abaixo do 2. Então, deixa eu abrir a boleta aqui. Aí eu coloco 2 fora do 50. Montada a operação baseando em quê? Na negação de fundo, na quebra dessa FIBO e no gatilho do 10 minutos que eu tenho por ali por enquanto. Fora o alvo dos 60 minutos aqui que foi já dado, tá? Ó, buscou a primeira ordem. Aqui, eu fico de olho só nessa FIBA agora por enquanto, tá? Porque a que eu tinha aqui antes, ó, ela foi detonada, né? Nesse ponto aqui. Ela quebrou. Então eu não tenho motivo para ficar com ela montada aqui. Eu preciso agora ir acompanhando a que ele for fazendo de alta, beleza? Ó, o preço já se movimentou muito. Vou tirar essa compra. Tirar esse stop. Vou deixar o stop na mínima dele. E vou tentar acompanhar o preço. A gente pode ir lá no 60 para ver possíveis alvos. Já vai tá querendo bater um aqui, ó. Que é essa próxima linha. Vamos ver o que que é. É o gatilho lá de 60 minutos. Gatilho 8 de 60, está bem próximo ali. Então aqui eu já vou proteger. Posso procurar próxima fibra de baixo para saber onde que ele está? Pode, você vai ter essa aqui, né? A maior zona aí. E a gente vê como é que ele trabalha nessa região. Uma região bem forte, a gente fica de olho ali. O lance que a gente consegue ver nesse contexto, né, o fundo duplo, possivelmente ele realmente vem aqui para esse topo. Aqui houve um rompimento. A gente continua firme aí. Aqui, pessoal, eu não posso sair vendendo porque ele parou nesse 50 não, tá? Porque é o que acontece, a gente tem que ir com calma para esperar uma falha nesse ponto aqui para ver se realmente ele vai justificar a venda, porque querendo ou não, ele ainda está vindo de alvo aqui nesse ponto. Então, se de repente ele montar uma estrutura aqui, fizer isso e falhar nesse ponto, aí valida no 50% de volta lá para baixo, tá? Por enquanto, não. Ele está vindo de rompimento, está vindo da primeira quebra de estrutura, que foi aquela fibra inicial, essa aqui, ó. Ele parou, quebrou, né? Jogou o preço para cima. Então, ele ainda pode vir buscar esses pontos aqui, ó. Eu estou fazendo o teste nesse tempo gráfico aqui, pessoal, tá? O 20 minutos aqui, eu acho bem mais razoável que o 15, do que eu usar o 15, tá? Pela conjunção que eu uso aqui, mais o 10 com o 5. Então faz mais sentido para mim. Tá? O fechamento deles acabam sendo mais interessantes. Ó, chegou num ponto que eu queria, então eu vou deixar a proteção aqui já, nesse último rompimento. Ele acabou fazendo um movimento bem forte,
Então ele devolveu esse fundo aqui para baixo e rompeu o topo anterior. O que não pode acontecer aqui? A negação, tá? A gente fica de olho nesse ponto aí. Tendo o 5, não fechou nem o 30 ainda. Fechou o de 20, né? Ele fechou bem forte aqui. Então, na região que ele está, ele pode ainda assim querer fazer um pullback nesses pontos, né? 50% do próprio candle. Então, só ficar de olho aí para poder ver se aceita esse pullback. Nesse instante, essa FIBA aqui minha foi para o saco também, tá? Então, essa aqui, ó, jogou o movimento para cima da minha região de 50%. O que esse preço pode fazer é voltar a corrigir esse 50% e ir. Então, é nisso que eu vou focar aqui por enquanto, tá? A gente teria essa FIBA aqui para poder acompanhar. Proteger aqui um pouquinho mais, deixar 300 pontos e ver se ele não vai no alvo do diário. Então, esperar ele trabalhar agora, vamos ver se vai ter a negação aí. No 2 ele falhou o rompimento, mas já está no alvo do próprio rompimento. Então esse 14 pode subir. Fechar o de 30 minutos, obviamente vai fechar um fundo azulzão, né? Ó, vai fechar igual todos, né? De 20, o 30 vai fechar verdão também. Então eu fico à mercê aí do micromovimento, né? Desde se ele começar a falhar, ele pode vir corrigir esses times aqui, certo? Se ele só continuar rompendo, a gente vai embora com ele aí. Não tem muito o que fazer realmente. A FIBA aí, infelizmente, né? Só tem essa pernada. Então aqui eu já vou, lá tá chegando no alvo lá do 60 diário. Vou proteger. Fechou o 30 bem forte e quase já dando alvo. Então eu sei que pode ter uma retração aí sim, tá? Vou voltar aqui para o 2. A FIBA que eu tenho é essa, né? Ela tá lotada aí. Não tem muito o que fazer. Pegamos um dia bem tendencioso aí. Eu não tivesse conseguido entrar nesse ponto, e foi quase que não deu, né? Não vejo como entrar no meio desse caminho aí, tá? Aqui, se eu fosse comprar pelo 2 estaria muito alto. Então, eu ficaria desconfortável, teria que fazer parcial meio rápido. Mas acho que é o único ponto que deu, de certa forma. Aqui ou aqui, ó, que foi o mesmo padrão, ó. Falhou o rompimento, voltou para o rompimento, testou, foi. Aqui, falhou o rompimento, voltou para o rompimento, testou e foi, né? E a gente pode fazer assim, né? Verdade. E aqui, ó, não quer parar de subir, não, ó. Chegou ali, num topo, no topo do movimento, é o diário ali. Então, já vou proteger mais, deixar aqui no último rompimento, atrás do último candle. A FIBA, a única coisa que aconteceu foi o quê? Aumentou, né? Provavelmente vai uma boa movimentação é quando fechar o de 60. Pediram para fazer um dia de super tendência aí, ó. Acabou sendo, né? Só que, igual eu disse, se não, aqui pelo 5 eu não consigo entrar de jeito nenhum. A entrada talvez ali, se for macho, é no 2. Muito candles já subindo. E que eu tenho aqui um fechamento de gap, acredito, né? Vamos lá para 60. É, outra região, ponto importante, né? Tá chegando lá. Então eu vou espremer mais um pouco aí. E aumentar a minha FIBA, né? Eu tenho uma FIBA intermediária nesses pontos? Até tem, galera. Eu não sei se é tão vantajoso usar elas aí, por enquanto, tá? Ó, sentiu lá o gapzinho, né? Com certeza não foi o melhor dia da intenção que eu tinha de fazer a aula, né? Sobre FIBA, porque a gente mal tá usando a FIBA.
Vamos ver o que acontece mais para frente aí. Para ver se entra no contexto. Tem que esperar o 60 fechar. Vou até acelerar aqui para ele fechar. Falta 12 minutos. Primeiro candle vermelho do dia. Aliás, segundo, né? Nos 5 minutos. E no resto. No 10 só subiu. Está numa região de alvo importante, né? Visto aqui nos 60 minutos. Então pode ser que tenha alguma coisa. Tem que esperar. Mesma coisa que eu falei lá atrás, né? Eu não posso sair vendendo aqui enquanto ele não negar, não falhar esse ponto aí. Cadê essa operação aqui? Nossa, um contratinho, né? Finalmente fechou de 60, mas fechou ganhando o ponto que eu imaginei que ele ia respeitar ali, tá? Vou deixar aqui nesse ponto aqui. Então, por enquanto, não tem nada. Se ele tivesse fechado abaixo, né, deixando aquele pavio aqui, respeitando esse gatilho, seria mais interessante, né? Agora a gente precisa esperar um padrão acontecer. O preço só subiu, praticamente, né? O gráfico maior isso fica bem evidente. Então, tem que esperar alguma coisa bem legal aí para ver se a gente pensa em venda, né? Nessa região aí. Mas tem que ser bem confirmado. 14 ainda pode subir. Aqui só teve uma possível confirmação. Vamos guardar ele aí. 14 falhou. Falhou e negou, né? Vamos ver se ele rompe essa estrutura aqui nos 2 minutos. Rompeu. Pode tentar fazer uma venda. Possíveis testes aqui, ó. Ixi. Deu nem conta, né? Ó, voltou. Voltou para pegar. Veio fazer o teste do quê, galera? Ó, olha como teve. Olha a aula que eu passei para vocês lá da inversão de movimento, ó, da estruturação. Jogou o preço para baixo, ó, rompendo os fundos, né? Então, o que que isso indica? Uma inversão de movimento, ombro, cabeça, ombro, nesse ponto aqui. Rompeu o primeiro fundinho que ele tinha anterior, tá? Toda uma região de venda. Agora, eu posso esperar uma possível retração, certo? Deixar aí o stop aqui no ponto de negação. Nossa, diminuiu um pouco o valor aqui. Ó, já dá para fazer, como o preço subiu muito forte, ele pode de qualquer modo aí já reverter, né? Então, estou vendido, vou fazer uma compra e proteger. Ficou mais baixo dessa operação, né? Para ajeitar a FIBO aqui. Aqui. Vamos ver se a gente tem. A gente possivelmente tem o topo rompido, ó. Rompido e não testado. Tem um topo aqui para trás também. E tem até uma maior aí que está na linha, né? Que está indo embora já. Subiu muito forte, né? Pode ser que venha forte também. No 20 minutos teve uma bela de uma negação ali. Então possivelmente ele vem para esse alvo macro aí, ó. Dessa pernada toda. Aqui tá chegando lá no 50. Pessoal, eu tive o azar de pegar um dia em que eu pretendia fazer uma coisa diferente do que eu queria nesse dia, né? Que era trabalhar mais a fibra aí. Aqui, pelo amor de Deus, aqui praticamente a gente não trabalhou a fibra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse dia lá, mas eu vou fazer mais um dia, tá?
Depois eu vou sortear mais um dia e tentar fazer o preço de novo, porque não ficou legal, né? Não era bem a intenção do vídeo. Era justamente trabalhar as fibras, né? Entender os gatilhos, mas nesse dia aí foi tudo muito forte. Então ele não teve fibra, não teve nada para ver. Teve só alvo, né? A gente viu bastante os alvos aí de 60 minutos, funcionando muito bem, espichando o preço, porém não foi realmente a intenção ali da aula. Então provavelmente eu vou até colocar outro nome. Mais um aviso, o pessoal que adquiriu o curso lá, entre em contato comigo, porque eu fiz um grupo específico, tá? Para esse pessoal, para eles interagir e eu fazer algumas aulas lá para poder ver como é que tá indo os estudos, tá bom? Então eu vou finalizar esse dia aqui e depois eu faço um outro com o tema principal, tá bom? Espero que de alguma forma tenha ajudado aí e até a próxima, galera.